O governo Lula assinou hoje duas medidas exclusivamente de olho em possíveis ganhos eleitorais ou pretendidos ganhos eleitorais. A primeira é em relação à segurança pública, instituiu um assim chamado Programa de Combate ao Crime Organizado. A segunda medida, ela acaba com a tal da taxa das blusinhas que o próprio governo tinha instaurado. A reportagem de Luciana Amaral. O programa foi dividido em 4 eixos. O primeiro busca a asfixia financeira das organizações criminosas com a criação da Força Integrada Nacional de Combate ao Crime Organizado. O segundo eixo visa enfraquecer as facções dentro dos presídios. São medidas já conhecidas, como o bloqueio de sinais para comunicações ilícitas, operações para apreensão de celulares, armas e drogas e a capacitação de agentes, além da criação do Centro Nacional de Inteligência Penal. O terceiro eixo busca aumentar a resolução de crimes. Isso se traduz em melhorar as polícias científicas e institutos médico-legais. O último eixo visa desarticular o fluxo de armas que alimenta o crime. O investimento é ambicioso, 11 bilhões de reais, mas muitos dos resultados dependerão também dos entes federados. Um aporte de 1 bilhão virá direto do governo federal. Os 10 bilhões de reais restantes virão na forma de linhas de crédito para estados e municípios realizarem ações e comprarem equipamento. O ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. O discurso de combate ao topo das facções também reflete a preocupação do Planalto com o impacto dos escândalos do INSS e do Banco Master a menos de 6 meses das eleições. O programa é mais uma tentativa do governo Lula de avançar na agenda da segurança pública sem ficar refém do Congresso. O Planalto busca imprimir sua marca nessa que segue como uma das principais preocupações dos brasileiros e onde o discurso da oposição tem mais força histórica. No início da noite, Lula fez outro aceno à parcela da população. Em rápida cerimônia reservada no Planalto, fora da agenda inicial prevista, o presidente acabou com a chamada taxa das blusinhas, que havia sido sancionada por ele há menos de 2 anos. Com isso, compras importadas de até $50 não terão mais imposto federal. Deixa eu ir para o começo da reportagem da Luciana, a gente mais tarde vai pegar a questão das blusinhas e começando ao meu pedido a você, Coronel Zé Vicente, para elaborar sobre essa frase que nós acabamos de ouvir do presidente da República, aspas, em pouco tempo não serão mais donos de territórios, ele está falando em relação ao crime organizado. Isso é realista? Não, né, William? Acho que o Lula está sem noção de tempo. Esse pouco tempo não vai ser, com certeza, até o fim do ano, e duvido que será nos próximos 5 ou 10 anos. Na verdade, os territórios que estão conquistados pelo crime organizado, aí é uma frente importante de trabalhar contra o crime organizado, reconquistar territórios, constitui um enorme desafio que envolve principalmente as forças policiais de cada estado. O problema é que projetos ou planos estratégicos como esse, eles demandam uma enorme credibilidade política e normalmente costuma ser feito no início do mandato eletivo, no mandato presidencial ou dos governadores. Menos de 5 meses da eleição, esse plano começa a pecar até pela própria credibilidade dele. Quem lida com a questão de segurança pública, os governadores que estão às voltas com seus problemas, não dão o menor crédito para isso, a não ser aqueles governistas que aplaudem tudo que o governo faz. Mas essa é uma dura realidade, a segurança é muito mais séria que isso. Os 4 eixos, que são as principais áreas de atuação estratégica desse plano, eles são até ingênuos. É ingênuo, por exemplo, achar que você vai combater o crime organizado melhorando o esclarecimento de homicídio. O homicídio é uma parte terciária na questão do crime organizado. Não tem tanta importância assim. Melhor seria qualificar as polícias civis para cuidar melhor da investigação e da inteligência para os seus territórios afetados pelo crime organizado local.
quando eles mencionam um grande eixo estratégico, uma grande preocupação em relação aos presídios também, com algumas coisas são bizonhas até, né? Vão colocar aparelhos para dificultar o sinal de celular. Caramba, não é melhor impedir o acesso de celular dos presídios? Não consegue ainda impedir, o presídio tem apenas uma entrada e funcionário que cuida disso. E, além disso, há uma noção de que os presídios ainda comandam crime organizado fora. Isso é uma santa ingenuidade, embora a gente tenha grandes lideranças, Comando Vermelho, PCC no presídios, na verdade, as estruturas, principalmente do PCC, elas se ganharam uma enorme desenvoltura, operam um sistema de rede sem aquela hierarquia que costuma imaginar que funcionam as coisas. E, além disso, eles estão num trabalho de grandes compras de drogas, grandes vendas articuladas, vendas para o mundo todo, Europa, Ásia, África, Oceania. Isso não é feito com um bilhetinho de liderança prisional no sistema prisional. O crime organizado é muito mais do que isso. Isso mostra uma ingenuidade imensa, achando que pelo menos nós somos ingênuos para engolir essas colocações que estão no plano. Bom, a exposição que o Zé Vicente fez, a pessoa que lida profissionalmente há muito tempo com essa questão, é demolidora em relação a esse plano apresentado hoje, Daniel. Quem o governo acha que compra isso aí? O governo está se movimentando de acordo com as pesquisas, não só as pesquisas eleitorais, mas com o que as pesquisas apontam como principal preocupação dos eleitores. E está atacando praticamente ponto por ponto, na esperança de se livrar de uma disputa absolutamente parelha e imprevisível em outubro. Impossível deixar de citar aqui duas pesquisas que me parece que balizaram muito o governo. Primeira, já uma coisa manjada, não precisaria nem de pesquisa nenhuma, mas para citar uma da Ipsos, que é muito interessante porque vai no mundo todo, em mais de 180 países, e pergunta em cada país qual é a principal preocupação da população. No mundo todo, em média, a maior preocupação é com a inflação, é com a carestia, é com o preço das coisas, principalmente de alimentos. No caso do Brasil, a maior preocupação da população, 47%, é crime e violência, ou seja, segurança pública. E você teve também uma outra pesquisa, Datas Intel, em março, que apontou, quando se pergunta para os respondentes qual que é o maior erro da administração Lula, deste terceiro mandato, 62% apontam a taxa das buzinhas. Nenhum outro fator aparece tão forte. É por isso que um governo que celebrou o Jabuti em 2024, que introduziu a taxação de 20% alíquota sobre compras de importados em sites estrangeiros, celebra agora a revogação. Fernando Haddad, ministro da Fazenda na época, celebrou a medida aprovada pelo Congresso como um gesto que deveria ser comemorado pela sociedade. Geraldo Alckmin várias vezes disse que ela favorecia a indústria nacional. A oposição percebeu que aí tinha um flanco. O Gustavo Gayer, que é líder da minoria na Câmara, juntou quase 400 assinaturas para pedir urgência para um projeto de lei apresentado pelo PL que também derrubava a taxa das buzinhas. Então tem uma corrida maluca para ver quem que chega primeiro na satisfação ao eleitor. O governo agiu antes, muito por força da ala política do Palácio do Planalto e do marqueteiro Sidônio Palmeira. A questão é que tantas medidas empacotadas em curto período de tempo às vésperas das eleições, parece que dificilmente vão se materializar em intenção de voto. Eu insisto muito na tese de que com 40 anos de eleições presidenciais diretas, o eleitor vai aprendendo que chega nessa época, tem muita bondade. Então, a análise acaba não sendo tão direta assim de medidas tomadas, votos entregues. Bom, o Daniel está colocando os dois termos em perspectiva. Vamos seguir a trilha que o Daniel está dizendo e analisar isso do ponto de vista do marketing. Que diabo de marketing é esse, então? Acho que a partir desses anúncios todos, né, se a gente colocar desenrola, 6-1, mas principalmente os dois de hoje, o que o marqueteiro Sidônio tenta é dar elementos para o governo conseguir levar um debate adiante. Então, se o governo
o Lula na campanha vai ser bombardeado com acusações de que nada fez pela segurança pública, e nada fez mesmo, né? Tanto que está fazendo agora, no final do governo, ele pode, a partir do que foi apresentado hoje, falar, olha, chegou no final, eu tentei a PEC da segurança, os governadores de oposição não quiseram, lancei um pacote ali que depende da adesão dos governadores, que também não quer. Então, na verdade, não é um plano de segurança que visa, de fato, num curto ou médio prazo, melhorar a segurança. Visa melhorar a impopularidade do presidente e visa dar argumentos eleitorais para ele num debate público com os adversários que têm um desempenho melhor nessa área, né? Segundo as pesquisas, dá elementos para o Lula conseguir tentar debater. E a taxa das blusinhas, eu acho que tem um efeito um pouco distinto, porque a taxa das blusinhas você tem um efeito imediato, né? Amanhã. Né? Saiu agora a edição amanhã não tem mais. Não, né? saiu agora a edição especial do Diário Oficial da União. A partir de agora, pode correr, quem quiser comprar, já pode aproveitar. Não, a partir de 13 de maio, né? A partir de amanhã. Ok, mas a edição Sim, especial saiu agora. Né? Então, ela é diferente, né? Porque a taxa da blusinha você já tem um efeito imediato no bolso a partir de amanhã, para quem quiser comprar. Muito embora você tenha um debate, você errou lá atrás, você foi alertado que era um erro, vocês bateram o pé, principalmente o ministro Fernando Haddad, né, colocando ali diversos, né, era toda uma elucubração dogmática para justificar a medida que não durou 2 anos. Então, ela também municia a oposição, mas não deixa de ser também um reconhecimento de erro e uma correção de rumo. É isso. William, as importações... Não. As importações... É irresistível, desculpa. Hã? Não, eu faço compra de roupa brasileira. As importações desses pequenos valores, com essas encomendas internacionais, subiram 25% nesse começo de ano. Então, houve sim uma queda, especialmente em 2024, e em 2025 os brasileiros voltaram às compras, né? Então, sim, a taxa da blusinha pega, mas não é só a taxa de importação. Muitos estados também aumentaram o seu ICMS sobre essa importação. Então, acabou ficando mais caro. Dependendo do produto, ainda valia a pena comprar fora, ainda mais vindo da China, né? Os empresários fazem um contraponto da questão do custo Brasil, mas para isso o governo nunca dá bola, né? Porque, assim, quando eles falam da competitividade, do custo Brasil, da China não produzir da mesma forma como eles produzem aqui, o problema que está colocado é um problema brasileiro. Mas este governo Lula, os governos Lula do passado não resolveram isso, pelo contrário. Este Lula 3 foi aquele que aumentou a carga tributária, não reduziu a carga tributária. Fez justiça tributária? Fez, cobrando, equilibrando, melhorando a regressividade. Não vou nem dizer melhorando a progressividade, vou falar melhorando a regressividade das medidas. Mas isso não, pelo contrário, aumentou a carga tributária no Brasil. A leitura de hoje foi que, assim, é o desespero, porque em um único dia o governo lança esse pacote anticrime com apenas R$1 bilhão do orçamento federal. Os outros 10 bilhões, se os governadores quiserem tomar no BNDES, R$1 bilhão no orçamento. E logo em seguida a taxa da blusinha, sem anúncio, sem nada. De repente a gente descobriu que eles estavam ao vivo apresentando alguma coisa. Então, é uma leitura de desespero político à véspera da eleição. Zé Vicente, se a gente olhar um pouquinho de perspectiva, com quais armas, eventualmente, na sua avaliação, esse governo pode ir à campanha eleitoral defender o quê da atuação dele em relação ao crime organizado? Absolutamente nada, ou há algo por parte do governo a ser defendido eventualmente? Ele não tem praticamente nada, William. A Thaís lembrou o pequeno montante que ele quer aplicar, R$1 bilhão. Os estudos apontam que o custo da violência no Brasil é de 2,5 bilhões por dia. É praticamente 1 trilhão por ano o custo da violência. Claro que aí estão amontoados os custos de sistema prisional, justiça criminal, polícia, etc. Mas nós temos uma taxa que é praticamente o dobro de países decentes em relação ao enorme custo que a violência tem no país.
Então, as soluções que ele quer apontar da Polícia Federal tentando fazer uma integração com os estados, isso vem sendo tentado há 3 anos já, desde 2023, e os resultados palpáveis não existem. O que está acontecendo hoje, vão acontecer uma série de operações, e a polícia muitas vezes, infelizmente, se presta a isso, operações também para fazer mídia de algum tipo de apoio ao governo, mas, na verdade, os resultados não vão aparecer, né? O Caio mencionou bem, a blusinha, amanhã você vai observar o efeito. Mas o amanhã da segurança pública é um longo prazo muito sofrido e a população paga o preço por isso. Mas é importante também mencionar aqui que não é só crime organizado que o país tem. As aflições que estão aí levando a população a se sentir insegura, reclamar da violência, reclamar das suas estruturas policiais, elas também têm uma outra questão. São quase 2 universos paralelos que se tocam um pouco, claro. Mais de 3 milhões de crimes registrados no ano passado, aqui, não só no estado de São Paulo. O sistema de inteligência da PM, pelo menos um chefe do centro de inteligência me falou, que o crime organizado tem uma participação de 3%, no máximo 5% desses 3 milhões de crimes. Quem está assaltando ali na esquina, tomando seu celular, a aliança, o carro, a bicicleta, raramente está vinculado ao crime organizado. Então, esse crime desorganizado também constitui uma enorme demanda dos governantes, dos legisladores. Um caso que eu gosto de ilustrar com frequência demasiada, um jovem de 21 anos, chamado Patrick, lá do Rio de Janeiro, foi preso 86 vezes. Não por ser meramente suspeito, foi preso 86 vezes em flagrante, roubando ou furtando. Esse é um típico exemplo de questões que estão longe de crime organizado, mas são partes da preocupação que a população em relação ao medo de sair às ruas, de sair à noite, o medo da sua família, da sua casa.